também gosto. Mas como que a gente fica no inverno? Fica bem encolhido, né? Procurando lá a roupa para não passar frio. A gente procura ter uma alimentação mais quentinha, né? Procura ficar mais dentro de casa. Geralmente no inverno as ruas ficam mais desertas. Porque o inverno, a própria estação, ela nos mostra que nós criamos hábitos para proteção, para cuidado. E com isso, a gente passa o inverno, eu digo sempre, né, muito mais fechado. Às vezes o inverno não é só em relação ao tempo. Às vezes a nossa vida parece que passa por um período de inverno. Período que a gente fica mais triste, mais voltado para si mesma. Período que as coisas dentro de nós parece que estão um pouco desorganizadas. Então nós também temos na nossa vida emocional, nossa vida espiritual, momentos que parecem mais de inverno do que nos lembra, né, de outras estações. Um tempo mais de deserto, porque o deserto é calor durante o dia, mas é muito frio durante a noite. Assim também é a nossa vida. Só que o texto que nós lemos fala de um Deus que cuida do seu povo. E na presença desse Deus diz que o deserto e a terra se alegrarão. Por quê? Na presença de Deus, nós encontramos o quê? Força, nós encontramos ânimo, nós encontramos o que é necessário para passarmos pelos momentos difíceis da vida. Quando buscamos a Deus, Ele mesmo nos orienta. Às vezes nós precisamos conversar mais com alguém, às vezes nós precisamos da ajuda de um profissional, às vezes nós precisamos de estar em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, mesmo quando tem alguma coisa que não nos alegra, mas o fato de estarmos na presença de Deus diz que o deserto e a terra se alegrarão e vai florescer. Vai florescer. O que é que precisa florescer na nossa vida, né? Às vezes precisa oferecer a esperança de alguma coisa que estamos esperando que está demorando para chegar. Não é, Fabiana? Floresceu uma esperança de 6 anos. Aguardou, demorou, achou que talvez não desse muito certo, mas floresceu com a chegada da Manuela. Já tinha florido, né? Com o Guilherme. E aí floresceu também com a Manuela. Quantas vezes nós fazemos algum projeto e algum plano e demora para acontecer? Mas a gente sabe que na presença de Deus vai florescer. Pedimos, oramos pelos nossos filhos e às vezes não vem uma resposta imediata. Quantas de nós já pedimos a Deus para cuidar dos nossos filhos e dependendo do lugar que eles estão, passam por uma situação bem complicada. Mas a gente continua orando e intercedendo por eles, porque cremos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e aquele que faz florescer em nossa vida a própria vida. E como o texto diz, faz florescer não é de qualquer jeito. Às vezes eu vejo que no final do inverno a cidade fica tomada de flores dos ipês, né? Fica uma cidade muito linda. As cidades onde há ipês, nasce o ipê amarelo, o ipê rosa e depois o ipê branco. São as flores, que demoram pouco tempo, né? Floresce, daqui a pouco já as folhas caem, as flores caem. Mas quando elas estão bem viçosas, é uma alegria, né? A gente passar, a gente olhar, tão bonita a natureza que Deus fez. Mesmo que depois a gente tenha que varrer a calçada, né? Então, florescer abundantemente e
o povo vai jubilar de alegria, exaltar a Deus. Então, nesta tarde, a nossa palavra é que a nossa vida, ainda que tenha que enfrentar os invernos ou os desertos, que a nossa vida seja uma vida que busque a Deus. Porque com certeza, em qualquer tempo, irá florescer. Florescer o amor de Deus por nós, porque Ele nunca nos abandona. Florescer a graça de Deus sobre nós, porque Ele mandou o seu Filho para que a gente pudesse ter salvação, ter vida eterna. Florescer em nosso coração a esperança de que aquilo que achamos que não vai dar muito certo, no tempo de Deus vai acontecer. Então, nesta tarde, que a nossa palavra seja essa palavra de cuidado, de amor, porque na verdade, quando é que uma planta floresce? Eu já ouvi gente falar assim: "Ih, tenho flor na minha casa que não floresce". Às vezes a gente esquece de fazer a nossa parte, de colocar o adubo, de colocar a água, e aí a gente fica lá olhando. E eu posso dizer que às vezes eu esqueço semanas de colocar nos meus vasinhos de planta lá, e quando eu olho assim, eu falo: "Ixi, vão morrer". Então eu vou colocar água. E aí a gente vê florescer. O amor de Deus é aquele que rega a nossa vida. Mas para Ele regar a nossa vida, a gente tem que buscar. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Que a gente busque a Deus, porque Ele vai fazer a nossa vida ser uma vida de muita flor, uma vida florida, ainda que tenha que passar por muitos invernos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que a gente possa realmente, em todo momento da nossa vida, quando a gente acha que não está dando certo, que tem muito problema, que eu não sei, que eu já tentei tudo e parece que não tem solução, busque a Deus, que Ele vai te mostrar um caminho que Ele mesmo preparou para cada uma de nós. Que Deus nos abençoe e a gente tenha uma vida que seja uma vida que não só seja florida para nós internamente, mas possa florir de tal forma que alcance outras pessoas que estão vivendo invernos intermináveis na vida. Que Ele nos ajude para sermos o jardim dele, no lugar onde Ele nos coloca. Amém. Vamos cantar então? Alegria. Quem conhece esse canto? A alegria está no coração, bem conhecido. Mas para cantar vamos levantar, né? Vamos colocar em pé, porque para sair um pouquinho melhor a voz. Quem não conhece vai aprender, porque a alegria está no coração. E alegria não é ausência de tristeza. Alegria não é ausência de dificuldades. Alegria é certeza da ação, do cuidado de Deus, do amor de Deus por nós. Vamos cantar? Vamos lá. Acho que tem que ser a capela. Cadê os nossos? A letra está aqui. Então vamos lá. Quem pode tirar? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
antes de passarmos a palavra para falarmos sobre oração, eu gostaria que cada uma e cada um de vocês pudesse pensar o que é que na minha vida ainda não floresceu. O que está precisando florescer na minha vida? Vamos ficar um minutinho em silêncio e vamos pensar o que eu gostaria que florescesse na minha vida. O trabalho, na família, individualmente, aquilo que eu estou planejando há algum tempo e ainda não alcancei. É algo que está me deixando muito irritada, nervosa, angustiada e eu quero que floresça algo diferente na minha vida. Vamos ter esse momento, só você e Deus. E eu vou fazer aqui uma oração, pedindo que Deus esteja ouvindo o seu coração e que floresça na sua vida o propósito dele, que floresça na sua vida aquilo que ele tem para cada uma de nós. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor conhece nosso coração, a nossa vida. O Senhor sabe todas as dificuldades que enfrentamos, todos os medos que estão nos impedindo de realizar algo que traga paz, que traga alegria ao nosso coração. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece tudo aquilo que cada um de nós está passando, porque o Senhor nos conhece mesmo antes de existirmos. Por isso, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, para que possa florescer na nossa vida, a cada dia, o Teu amor, a Tua graça, e que tenhamos sempre a certeza dessa presença maravilhosa que nos ajuda a enfrentarmos tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Ti. Obrigada, porque o Senhor floresceu em nossa vida ao enviar Jesus Cristo para nos trazer vida e vida eterna. Obrigado porque o Senhor floresce em nossa vida, enchendo o nosso coração de esperança quando tudo parece perdido. Obrigada, Senhor, porque apesar das dificuldades e dos problemas que enfrentamos, o Senhor nos acolhe sempre, nos abraça e nos diz que o Senhor está conosco e assim nos incentiva a continuarmos a jornada que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, abençoe cada família aqui representada, cada pessoa que está aqui nesta tarde, e que as famílias, que os nossos filhos, que os nossos familiares, os nossos amigos possam ver em nós este florescer que vem de Ti. Possam reconhecer em nós a Tua luz que brilha e que rompe com tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Obrigada por esta tarde, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar nossa irmã, Linda, que ela vai apresentar para a gente a Heloísa. Já perguntei umas 3 vezes o nome, viu, Heloísa? Eu sou assim também. Então, entende, né? Que eu preciso colocar na geladeira ali, porque senão eu esqueço. A Heloísa, que ela vai trazer uma palavra para a gente a respeito da importância também da oração, para restaurar a nossa vida e transformar a nossa vida, né? Para que a nossa vida possa florescer também no lugar onde o Senhor nos coloca. Boa tarde a todos, né? Eu sou aqui a Deg, né? Nós somos responsáveis aqui pela coordenação, né, das mães que se reúnem todas as quintas-feiras, né? Para estarmos orando pelos nossos filhos. E hoje nós temos aqui a nossa querida Heloísa, que ela é coordenadora, né, das Déboras aqui em Guarulhos.
E ela vai trazer para nós uma palavra explicando, né, o que é o Desperta Débora e falar sobre as mães de oração, né, que é um movimento muito lindo, né, de mães que se reúnem para estar orando. Boa tarde, igreja, graça e paz. Meu nome é Heloísa Helena e eu congrego numa igreja que não tem sede aqui, tem sede em Niterói, chama Rede de Pequenas Igrejas, do pastor Antônio Carlos Costa. E depois eu trabalho na prefeitura há 252 anos, a sensação que eu tenho é, na verdade, é 36 bem contados, mas eu pedi PDV, então reduzi minha carga horária em março de 2023, porque era tempo, porque o meu trabalho eu amo, sou médica ginecologista há 42 anos, mas faço ginecologia dentro do hospital há 46, que é meu tempo de escola, então mais ou menos uns 10 mil partos e alguma coisa assim. Porém, o meu chamado para fazer medicina e fazer ginecologia vem de um acordo com um senhor lá em cima, não veio de mim. Eu vi meu avô morrer por falta de atendimento. Então, naquele momento, lá atrás, no passado muito remoto, eu, sem saber de nada, com 16 anos, ainda antes do vestibular, falei, meu pai era médico cirurgião, minha irmã do meio é pediatra intensivista, mas eu não queria fazer medicina. Eu queria fazer turismo, porque eu achava que era para passear a vida inteira, ou oceanografia, que na época nem era reconhecida. Mas o Senhor cuida do detalhe. Então, meu avô morreu nas minhas férias em Guarapari, quando eu estava com ele e minha avó, e definitivamente meu cabelo era de Simone, desse tamanho, calça jeans, cheia de setinha, flor, coração, como era no passado, a gente fazia isso, né? Os velhos sabem. E chinela havaiana, carioca da Clara da Casca da Gema, camiseta Hermes, mais carioca impossível, e minha avó de pijama, de camisola de chita, como as senhorinhas usavam, meu avô no pronto-socorro num tempo em que o SUS não existia. E aí o que acontece? Passou uma noite sem atendimento, em AVC. No outro dia ele fez um outro AVC, quando já havia conseguido uma vaga na Santa Casa, que era a única esperança de quem não tinha carteira assinada, apesar dele ter sido funcionário público a vida inteira, perto da aposentadoria. E ele morreu, fez o segundo AVC, não resistiu e morreu. Aí, na minha inocência de 16 anos, eu fui católica até 23 anos atrás. Eu falei com Deus sem saber disso, falando o seguinte: se eu soubesse que isso ia acontecer, se dependeu de mim, nunca mais eu vou ver um pobre morrer por falta de atendimento, por não ter dinheiro. E foi por isso que eu fiz medicina. Aí eu digo que Jesus estava lá à destra do Pai, Deus estava despachando, e ele ouviu e falou assim: pai, tem alguém falando uma coisa interessante lá embaixo. E aí Deus falou assim: Jesus, eu estou ocupado, você não está vendo? Aí Jesus falou assim: mas eu acho que pode ser legal. Tem uma moça lá embaixo falando que vai cuidar dos teus pequenos, aqueles pobres que o Senhor gosta tanto. Aí Deus falou assim: tá bom, Jesus, você não vai me dar sossego mesmo, eu vou olhar. Parece que ela tem boas intenções. Jesus falou para ele assim: se a gente der uma ajudinha. Aquele foi o meu ano que eu menos estudei na minha vida. Eu sempre fui primeira aluna, fiz colégio Pedro II no Rio, fiz escola de freiras quando eu era bem pequena. Mas meu pai era peito para fora, barriga para dentro, era militar, então eu aprendi a fazer o melhor sempre. E aquele ano eu não queria fazer o melhor para o meu pai, porque ele não queria fazer o que eu queria. Meus amigos iam fazer cursinho, ele não queria pagar, coisas assim. Falei: não vou fazer vestibular, porque eu não quero passar. E aí aconteceram circunstâncias, não vou entrar no detalhe, mas eu fiz vestibular para ajudar uma amiga que nunca conseguia passar, então eu ia com ela. Passei em primeira opção numa faculdade federal, pública, na minha opção, e eu entendo que esse foi o jeito de Deus me responder, dizendo que, então tá aí, você disse que fazia, quero ver você fazer. Então eu não sinto prazer em consultório, eu fiz durante muitos anos, mas para satisfazer os outros. Na verdade, a única coisa que eu conseguia era pagar imposto muito mais, porque no consultório eu ficava um pouquinho assim. E para o SUS eu tinha a vida, porque é o que eu faço com prazer, por amor, de verdade. E eu acho que cumprido minha parte do acordo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus cuida do detalhe. Minha filha do meio fez oceanografia na Federal do Rio Grande. Hoje ela é americana também, casada com um menino de Ohio, e mora lá na Carolina do Norte. A minha filha mais velha está primaverando. Ela faz aniversário no dia 25 de setembro e é a primeira gravidez dela com 41 anos.
e vai ser a minha primeira neta. Eu não tinha até agora nenhuma herança do Senhor. E eu sempre orei pela herança do Senhor de todo mundo, há muitos anos. Eu sou Débora há aproximadamente uns 20 anos, 18, 20 anos. Déboras são mães que oram. Débora, quem é Débora? Eu acho que vocês sabem, porque vocês já ouviram falar do ministério, porque ela ainda é a coordenadora de vocês. Então, Débora foi uma mulher, e naquele tempo, gente, o povo de Deus teve juízes por um pouco de tempo, tá? Nesse pouco de tempo, eram os homens que ficavam à frente do povo, com atribuições não só ministeriais, de orar pelo povo, de julgar como juízes as questões do povo de Deus, como de ouvir Deus ao ouvir deles, nem todos, e eram chefes estrategistas militares. Débora foi a única mulher dos juízes, foi a 4ª juíza de Israel. E naquele tempo ela julgava embaixo de uma tamareira que ficava no oásis maravilhoso e era muito iluminado. Então dizem que ela era mulher de Lapidote. Isso a gente não tem certeza. Existem pesquisas e divergências com relação a isso, porque Lapidote também quer dizer chama incandescente. Então era um lugar que iluminava tudo o que estava em volta, e ali ela trazia para o povo as decisões de Deus sobre eles. E ela ouvia Deus, e era profeta também. Poucos eram as profetisas, poucas foram as profetisas na palavra de Deus. E ela era isso, ela era juíza, a 4ª e única mulher, era profetisa e era chefe militar, uma grande estrategista. E Deus falou com ela, falou, olha, a gente está apanhando como boi ladrão. Essa é a língua de Heloísa, a tradução de Deus, hein? Apanhando como boi ladrão, há 20 anos apanhando dos filisteus, enfim, de todo o povo que está nos oprimindo, era só mais uma vez. E o povo apanhava e não aprendia, até que um dia alguém se ajoelhava e falava assim, não aguentamos mais, e orava. E como a irmã falou, quando a gente busca o Senhor com todo o nosso coração, Ele se apresenta a nós, Ele quer conversar conosco. O nosso Deus gosta de bater papo, Ele gosta de nos conhecer na intimidade, no profundo e no secreto, porque Ele fez cada um de nós de forma muito especial e única. Ele nos conhece desde a eternidade. Não foi quando a minha mãe conheceu o meu pai e resolveram ter o bebê, e eu fui a 4ª tentativa da minha mãe. Foi desde a eternidade. Ele já sabia. Ele me tem nas palmas da mão dele. Ele nos tem escritas nas palmas da mão dele toda a nossa história. Então é com forma maravilhosa que nós fomos formados, de forma única. Ora, quem tem tudo escrito nas suas mãos, que diz que mesmo que nossa mãe e nosso pai nos abandone, nunca vai nos deixar, sabe de tudo que Ele tem para nós. O propósito dele vem pronto. Nós não sabemos, mas Ele é que definiu isso, né? E aí Ele já sabia que eu só teria uma netinha agora, que vai se chamar Vitória, vai nascer entre o Natal e o Ano Novo, ai Deus me ajude. E Débora foi à frente dos exércitos. Ele chegou para um cara chamado Baraque, que era o rei daquele povo, era chefe militar daquele povo, da tribo de Neftali, e ela era da tribo de... Efraim. E disse para ele assim, olha, o Senhor me falou que já é tempo, agora ele está ouvindo a oração do povo que está lá, lançado aos pés dele, porque não aguenta mais apanhar, ser massacrado, ser obrigado a casar com os povos bárbaros, né, que estão entre nós. Então eu resolvi fazer o melhor, eu vou dar vitória para esse povo. Aí Baraque virou para ela e falou assim, tem certeza do que você está falando? Débora virou para ele e falou assim, Deus falou que você pode juntar 10.000 homens, que Ele vai dar vitória para o teu povo. Aí ele falou, vai buscar 10.000 homens nas tribos de Neftali, de Efraim, vai buscar que eu vou dar vitória para o povo. Ora, os inimigos do povo de Deus naquele tempo tinham 900 carros de ferro. Eles eram exílios artesãos dos metais. Só que esses carros de ferro eram muito pesados. E aquele lugar ali era pantanoso. Ora, que estratégia Deus deu para Débora e para Baraque? Choveu muito. Essa parte eu acho que foi do nosso Criador, não foi dele não. Porque que eu saiba, a gente ainda não consegue fazer chover. E aí os carros de 900 quilos, os 900 carros de metal pesado afundaram. E aí o povo de Deus fez a festa e Deus deu vitória. E pelas mãos de uma mulher que chamava Jael, o chefe deles, né, foi cravado, Císera, que era o general deles, foi cravado no chão com uma estaca dentro da tenda dessa mulher. Então Deus cumpriu o que prometeu, pela orientação de uma mulher chamada Débora, que foi à frente como mãe daquele povo.
E depois tem o canto de Débora na continuação, isso começa mais ou menos em Juízes 4, e se você estender a leitura pode ir até Juízes 6, que vai, antes de chegar a Gideão, você vai conseguir ler toda a história desse tempo. Essa mulher se chamava Débora. Débora quer dizer abelha em hebraico, uma mulher operosa, que não parava nunca de trabalhar, nesse caso, trabalhava para a aplicação da vontade de Deus sobre aquele povo. Hoje nós somos mulheres e eu tenho certeza que somos tão Déboras quanto Débora. Nós temos multitarefas. Débora não era uma coisa só, não era só profeta, não era só chefe militar, não era só juíza. E nós hoje, mulheres, fazemos todas as coisas ao mesmo tempo. E sempre estamos lado a lado, ombro a ombro com o homem que o Senhor coloca ao nosso lado para fazermos a diferença no meio do povo. Cuidamos da família, cuidamos dos filhos, cuidamos do esposo, quem tem, cuidamos do nosso trabalho. E como a mulher de Provérbios 31, acordamos antes das 5 e só vamos dormir depois que todo mundo está quentinho na cama, tentando preparar o melhor para o nosso povo no outro dia, né, para a nossa família. Então, Desperta Débora nasceu daí. Ele nasceu no coração de dois homens chamados Marcelo Alberto e Jeremias Pereira. Eles estavam numa consulta global de evangelização na Coreia, em Seul, e num estádio lotados de mães e de crianças que iam ser colocados para missões em países não alcançados pelo Evangelho. Essas mulheres passaram uma gravidez, 9 meses orando por essas crianças. Até que o pastor Jeremias, ouvindo aquilo, falou: olha, o estádio se levantou para homenagear essas mulheres que oraram sabendo que muitos desses filhos não voltariam, porque iriam para países onde os cristãos eram mortos, como muitos ainda são até hoje. E ele falou assim: no Brasil nós temos tantas mulheres, por que não levar para lá? Imagina um exército de mães intercedendo pelas gerações futuras, porque o Desperta Débora é exatamente isso. Nós hoje eu vim com a camiseta do Desperta Débora Internacional, porque nós já estamos em mais de 60 países. É um ministério brasileiro, que é o braço intercessor da Mocidade para Cristo no Brasil. Está aqui nós estamos aqui como Desperta Débora exatamente 30 anos, fizemos 30 anos de ministério e estamos no mundo inteiro. Isso quer dizer que, como disse o pastor Jeremias, o sol não se põe mais sobre o Desperta Débora. Enquanto uma japonesa ora pelos filhos de todas nós estamos dormindo. Nós acordamos e oramos pelos filhos de todas as japonesas também. Então o sol não se põe mais sobre o Desperta Débora, e Deus está sempre ouvindo uma mulher que ora pelos filhos das novas gerações. O Desperta Débora não ora só por filhos biológicos, isso é um entendimento errôneo. Nós oramos pelas novas gerações. Todas nós aqui temos certeza da salvação. E isso é maravilhoso. Mas nós temos crianças, nós temos adolescentes, jovens, crianças, bebezinhos, e ainda bebezinhos no ventre, de quem nós queremos também o melhor. Isso é, nós queremos que eles conheçam a palavra de Deus e vão para o céu encontrar com a gente, não é verdade? A gente provavelmente vai antes deles, mas a gente quer que eles vão também. Então é para isso que o Desperta Débora existe, para orar pelas novas gerações, para que elas sejam comprometidas com a palavra de Deus e com o ID de Jesus, levar o Evangelho a todas as criaturas para que ele possa voltar, porque ele só volta quando todo mundo tiver ouvido. E se a gente não falar, quem vai ouvir? E se nós morrermos aqui, uma geração mais velha, quem? Se os nossos pequenos não ouvirem falar, como vão levar a palavra? Então, esse é o papel da Mocidade para Cristo. Nós apoiamos como mulheres, orando pela nossa parte da herança do Senhor, pelos nossos filhos, crianças, bebês ainda no ventre, Déboras grávidas, que já oram. Eu conheço várias mulheres que oraram pelos filhos a vida inteira, que têm 80 anos, e falam: eu orava pelos meus netos, hoje já casados, orava pela mulher que iria casar com eles, ou pelo marido que elas iriam ter, pela profissão que iriam exercer, pelo trabalho que iriam fazer, e para que nas universidades, das quais a maioria das pessoas reclamam, porque dizem que a universidade pública é pernicioso para a educação dos nossos filhos, muitas vezes nós mesmos esquecendo que essa é a nossa parte, que nós temos a nossa parte da educação na fé. A educação na fé não é obrigação da escola, é obrigação do pai e da mãe, da tia, da babá, da mãe, da irmã mais velha. As mulheres mais velhas, na carta a Tito, fica bem claro que são responsáveis pela orientação das mulheres mais jovens. Isso com a finalidade de lançar a semente que vai florescer no tempo certo e frutificar no tempo certo nas
as futuras gerações. Então, cada igreja faz, eu estou resumindo bem, viu? Nem parece, eu já falei isso, eu faço a apresentação, depois nem olho para ela, mas ela está olhando para mim. A nossa finalidade é que cada igreja que conheça o Desperta Débora e a Mocidade para Cristo, lembre que nas escolas, a Linda sabe isso, durante muitos anos a gente quis a Mocidade para Cristo nas escolas. Porque pela nossa Constituição Federal não existe proselitismo no sentido estrito do termo. Nós podemos fazer proclamação confessional nas escolas do que a gente acredita. Isso é falácia. Tanto nós podemos, quanto as religiões afrodescendentes podem, quanto as de matriz africana, quanto podem os espíritas, quando qualquer religião que chegue na escola tem o direito legal e constitucional de proclamar a sua fé. Isso é constitucional. Tá? Porém, nós temos a vantagem de que a Mocidade para Cristo tem os projetos prontos para levar para a escola. Eles se chamam Capaz, que nós somos capazes de levar a palavra. Escola da Vida, que é uma semana ao fim da qual é feito o chamado para conhecer mais esse Jesus que a gente apregou. E estudantes em ação, porque nós temos os nossos filhos que estudam em escolas públicas ou privadas. É mais fácil entrar na pública, tá? E lá, porque muitas escolas que já são da fé confessional têm também seus próprios projetos dentro da escola. Então, nós somos menos necessários lá. E oramos para que isso acontecesse. Na igreja onde eu congregava, as pessoas não se interessaram pela Mocidade para Cristo nas escolas. Nunca entendi. Então, eu orava sozinha, com mais umas 2 ou 3 que tinham o mesmo entendimento separadamente. Até que o Senhor nos uniu e há quase 3 anos nós conseguimos entrar com esse projeto nas escolas. Estamos no Lídia Kiss Moreira, no Maurício Nazar e agora no Hernani Furini. São 3 escolas de nível médio, onde as crianças estão ouvindo falar sobre princípios e valores éticos. Tá? A gente não entra chutando porta, cristão não faz isso. Na verdade, o Senhor não entra chutando porta no nosso coração. Então nós levamos princípios e valores que são união, companheirismo, respeito pelo outro, empatia pelo outro. Esses valores têm sido perdidos entre a escola, que tem coisa para ensinar, e os pais que têm outras coisas para fazer que não ensinam, porque trabalham de manhã até de noite, e quando chega de noite estão exaustos, e aquela conversa em volta da mesa, que era muito comum nas outras gerações passadas, hoje raramente acontecem. Então, para resgatar isso, às vezes essas crianças com quem nós falamos, levam isso para dentro das casas e resgatam esses conceitos e valores. Nós, aqui no Lídia Kids, a gente faz isso. Eu vou toda sexta-feira, agora eu trabalho só depois da minha redução de carga horária, de segunda a quinta, como ginecologista do Paravente. E na sexta-feira eu faço as coisas que o Senhor deixou eu fazer, eu tomo conta da minha saúde, e uma parte desse tempo eu sou voluntária da Mocidade para Cristo e vou fazer esses 10, 15 minutos de conversa, de dinâmica. A gente leva pirulito, quem acerta. Eu sei que no fim do ano o diretor que disse que a gente não devia entrar, a não ser para falar com os pequenininhos, em setembro e outubro do mesmo ano pediu para a gente alcançar até o 3º do nível médio. Porque as crianças queriam ouvir. E elas já começaram a responder. A pessoa mais generosa do mundo é Jesus. A gente pergunta e eles têm o direito de opinar. Nós falamos, olha, eu não posso falar para você ter a mesma fé que eu, mas a que eu conheço, que foi a mais generosa de todos os tempos, porque deu a vida por mim, foi Jesus. E aí, isso vai sendo incorporado à rotina diária e eles sentem falta desse amor transmitido por quem acredita no que está fazendo. E tem sido muito legal. Então, cada igreja, gente, faz Desperta Débora como entende bom. Olha, vamos orar durante 1 hora por filhos, só por filhos, mas nós temos outros objetos de oração. As nossas famílias, os nossos maridos, o nosso trabalho, porque somos mulheres do século 21. Então, sim, perseguição no trabalho, desemprego, enfim, um salário horroroso para as mulheres menor do que para os homens, tudo isso sim é um objeto importante de oração. O que nós pedimos no Desperta Débora é um compromisso de cada uma de nós, orarmos 15 minutos do nosso dia de 24 horas, intercedendo pelas novas gerações, a começar pelos nossos filhos, sejam eles biológicos, espirituais ou adotivos. Quando você é tia e a mãe está ocupada e você faz isso 15 minutos por dia, ele é seu filho espiritual. Nós queremos, eu tenho um entendimento muito tribal de cuidar de criança.
Eu acho que todas as crianças são meu campo de trabalho. E eu não sou pediatra, sou ginecologista. Mas assim, eu amo ver as crianças se desenvolverem, crescerem com todo o potencial que Deus destinou para cada uma delas. Porque se Deus tem um propósito na nossa vida, com certeza tem das nossas heranças. Ele os quer para Ele. E é nosso papel falar do amor dele para eles e orar para que se cumpra o propósito dele na vida de cada um. E assim ele vai aproximar dos nossos filhos os melhores companheiros, as melhores orientações, vai fazer com que eles sejam o tempero desse tempo tão difícil. Nós queremos que se cumpra a palavra que diz que o Senhor nos quer como sal da terra e luz do mundo. Não só nós que já fazemos isso automaticamente, às vezes, mais automaticamente do que deveríamos, mas que os nossos filhos salguem, temperem, exalem o perfume do Senhor em qualquer lugar onde eles puserem as mãos ou os pés. E para isso nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Porque aí, vamos lá, deixa eu apresentar rapidamente esses slides, senão vou esquecer deles. Esse é um slide em que eu deixo bem claro que o Desperta Débora não caminha sozinho. A Mocidade para Cristo é o nosso móvel de fazer. Tá? Eles existem e precisam alcançar as crianças nas escolas e fora delas. E nós existimos para ficar na retaguarda, intercedendo por esse movimento. Pode passar. Como eu falei para vocês, o Desperta Débora já está em mais de 60 países. Antes eram, eu parei de fazer a conta, mas a última vez que foi contado e que eu prestei atenção, já éramos mais de 100 mil Déboras pelo mundo afora. Pode passar. Essa é a nossa liderança, mudou algumas pessoas no quadro, mas são pessoas incríveis e maravilhosas. Lá é o pastor Marcelo Alberto, lá em cima, do lado, se aqui está direito, ali deve estar esquerdo, não sei. Direito também? Então tá certo. Que ele é o coordenador da Mocidade para Cristo e o coordenador de forma honrosa, sei lá como é que a gente chama isso, especial, né, do Desperta Débora. Ele foi um dos criadores e dos fundadores. Hélida Paixão é a coordenadora internacional, fala com as mulheres de língua não brasileira, do mundo inteiro. Sobre o Desperta Débora, nós temos coordenadoras em Desperta Débora nos Estados Unidos, agora a França de novo. Eu fui à França no começo de agosto, enquanto isso minha filha ficou na UTI, porque o diabo é sujo. A minha filha mais nova ficou com AVC na UTI com 34 anos, e eu estava do outro lado do oceano, implantando de novo o Desperta Débora na França, em Béziers, perto da Espanha. Então existe no mundo inteiro, no Japão, em lugares insuspeitos. Na África, meninas, as mulheres não podem, em alguns lugares, falar que são de Jesus. Então elas não podem fazer uma apresentação simples dessa, pegar a palavra e falar. Então o que elas fazem? Elas usam camisetas que têm para elas significância, que não são assim com bandeirinhas estruturadas, é símbolo da mocidade, símbolo do Desperta Débora. Elas fazem de batik, aquela tintura especial feita à mão, e balançam o corpo, e a capela entoa sons musicais que para elas significa a oração. Enquanto isso elas oram no Espírito pelas futuras gerações. São Déboras que podem morrer se disserem isso. Tá? Pode passar. Então, a Hélida coordena esse povo e ela é minha mentora espiritual. Ela é uma pessoa maravilhosa. Começou na Mocidade para Cristo com 14 anos. Então, aí tem motivos de oração, a nossa missão, a nossa visão. Mas eu já falei para vocês qual é a nossa missão e qual é a nossa visão. Podemos seguir? Pode passar. Ou acabou? Missão e visão, já falei. Essas aí são algumas figurinhas. O pessoal nos pôs sobre o Desperta Débora, algumas coisas de participação. Aqui essas fotos são de Guarulhos. As igrejas hoje mais ativas no Desperta Débora, já houve uma imensidão de Déboras em Guarulhos. Nós já lotamos o Adamastor com 700 Déboras e visitantes. Isso se perdeu no tempo, ficou sem coordenadora municipal por muitos anos, tá? Mas nós já fizemos a diferença neste lugar. Participamos ativamente muito da vida desse lugar. E é isso. Hoje são a Igreja Betel, a Igreja Metodista. A Linda esteve lá, agora representando a presbiteriana, a terceira presbiteriana, com a Deg. Eu sempre fico com medo de chamar ela de Dagmar. Deg é mais fácil. Então é isso. Gente, vocês não acreditam, mas a Linda vai falar que é verdade. Tem uns 2 anos que eu ensaio, eu vim conhecer vocês. E fico, Senhor,
prepara um tempo certo, tem um tempo, mas estou impaciente. Não sou a mulher mais paciente do mundo. Aí no dia que eu vinha para cá, fui caminhar para tomar um pouquinho de sol, 12h30 já, com isso mais ou menos abreviado, e fui caminhar no sol, caí, torci o pé e fiz uma escolha de Sofia. Eu vinha para cá, há 3 anos eu quero isso. Ou ia ao médico. Peguei uma bota, porque já fraturei o joelho, peguei analgésico, anti-inflamatório, gelo, pus a bota e vim embora de Uber, porque eu não podia dirigir. E eu estou aqui, por amor de vocês, de verdade. É um desejo profundo do meu coração conhecê-las e a Linda sabe que eu me disponho a estar com vocês se vocês precisarem de mim ou quiserem a minha presença em outros momentos. Aí o que eu tenho para falar um pouco sobre oração? Porque eu falei do Desperta Débora. E aí assim, todas nós oramos, certo? Isso eu já falei aqui, eu tenho certeza que sim. Mas mulher é um bichinho mais ou menos organizado, porque a gente tem 8 tentáculos igual um polvo, e com esses 8, cada uma faz uma coisa. Então, da mesma forma que nós fazemos 8 coisas ao mesmo tempo, a nossa mente não tem sossego, então a gente também ora desorganizadamente pelos nossos filhos. Tá? Nós não temos aquela rotina. O Desperta Débora quer de nós 15 minutos focando a oração nesse objetivo. Isso não quer dizer que a nossa oração vai ser só sobre orações pelos filhos, porque se ela tiver 1h, 15 minutos é um pedaço bem pequeno desse tempo, né? Todas sabem como orar, e o nosso principal ensinamento vem de Jesus, que nos ensinou através do Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma pregação de 2 dias e meio, né? Porque cada versículo nos mostra uma causa diferente pela qual vamos orar, não é verdade? Então nós sabemos que existe o Pai Nosso, que não adianta orar de fia para ver se o Pai Nosso está do céu, e acabou, já orei, está tudo bem, vamos para o próximo capítulo. Não é assim, a gente sabe. Sabemos que a oração de intercessão é uma oração especial, que eu tenho alguns livros sobre oração intercessória, e a oração intercessória é aquela que traz a existência. Então, da mesma forma que nós damos à luz filhos nossos, biológicos, do nosso útero, da nossa carne, nós damos à luz a vontade de Deus, as promessas de Deus, o propósito de Deus, as curas do Senhor na vida das pessoas por quem oramos. Então, a nossa oração intercessória me leva de volta para a obstetrícia, porque é um trabalho de parto. E nós fizemos aí na minha igreja, às quartas-feiras à noite online, nós fazemos um curso de algum livro, lemos algum livro juntos. E nós lemos juntos um livro que eu achei muito interessante, se vocês puderem e quiserem adquirir. Eu achei muito bom, muito esclarecedor e toca profundamente o coração de quem gosta de orar. Chama Oração, Intimidade com Deus, é do Tim Keller. É um livro fantástico. Especialmente, tem algumas partes dele lá que eu não tive tempo de decorar o meu esboço porque eu caí. Então, o tempo que eu ia fazer essa última parte, eu estava tentando pôr a bota, procurando a bota no guarda-roupa, as muletas, que eu já não via há muito tempo. Então, vocês me desculpem de verdade, um papelzinho aqui na mão, que eu acho muito feio isso. Então, assim, o diferencial do Desperta Débora é esse, ele nos faz orar de forma uniforme, tá? Pelos mesmos objetivos, que são muitos objetivos. Nós temos uma listinha de mais de 50 objetivos que são comuns a todas as mulheres. Vocês vão se encontrar neles com certeza e vão saber que ao mesmo tempo que você, digamos que sejam ainda, que fossem ainda 100 mil mulheres, você é 100 mil mulheres. Imagina todas as outras 99.999 orando como você, pelos seus filhos, como você ora pelos delas ao mesmo tempo diante do trono de Deus. Se uma mulher faz Deus mudar de ideia, muda o destino de uma criança, muda a doença de um adulto, tira do túmulo, como Jesus fez mais de uma vez, comprovadamente na palavra, imagina mais de 100 mil ao mesmo tempo orando pelo mesmo objetivo. Essa é a riqueza e o diferencial. O pastor Marcelo Alberto nunca fala assim, olha, se vocês forem numa igreja que não querem o Desperta Débora, já dizem que já tem um ministério de mulheres que orem, vira as costas e vai embora. Ele nunca disse isso, nem a Hélida. Ele fala o seguinte, tem mãe orando? Está orando pelas gerações seguintes? Quer que elas conheçam a palavra de Deus? Está fazendo a mesma coisa que vocês? Não tem o mesmo nome de ministério? Não tem problema. São aliados, não são inimigos. Vocês se unam esse exército ao nosso. Nós somos um exército organizado. E esse é o nosso diferencial. Com objetivos semelhantes, fazendo da mesma forma em mais de 60 países há 30 anos, nesse país chamado Brasil e nos outros, porque vão daqui, né? E é isso que a gente
quer é uma geração comprometida com a palavra de Deus, rendida aos pés de Jesus, para que chegue o tempo do Maranata ser uma realidade na nossa vida. E nós sabemos que a igreja está esfriando. Eu fui agora para a França e foi maravilhoso, gente. 18 mulheres ao mesmo tempo no sábado de tarde, no meio de um feriado, que é um feriado que tem nessa cidade, que é pertinho da Espanha, então tem tourada. E elas saíram das suas casas sem nem vaga para parar, com sol de 41 graus na França, para ouvir falar do Desperta Débora. E uma semana depois estavam vestindo a camiseta do Desperta Débora, porque entenderam que numa França, que por exemplo, vocês sabem, que na cerimônia de abertura das Olimpíadas, nos deu um testemunho tão triste com aquele barco no Sena, com o Poseidon, enfim, com o barco cheio de orgia, completamente frios, um continente que já foi o berço da nossa fé reformada, que chegou até nós com poucos pastores, com ministros que foram para o Nordeste, foram para o Sul, para o Sudeste, e morreram, foram sacrificados muitas vezes, tá? Então, como que eu me senti? Eu não tenho o objetivo de falar que sou melhor do que ninguém, mas eu me sinto em dívida com esse continente velho que nos colonizou e trouxe muita coisa ruim também, mas trouxe a palavra de Deus, a fé reformada, a leitura possível no nosso idioma da palavra de Deus, da Bíblia. Tá? Então, agora eles estão frios, estão transformando igrejas em casas de espetáculo, transformando igrejas em pubs. E um lugar que já albergou Spurgeon, que juntava 30 mil pessoas, 13 mil pessoas, num centro metropolitano, onde eles distribuíam senha para que não se repetissem as mesmas pessoas até o último culto do dia. Hoje, eles não querem mais saber de Jesus. A fé está fria. E a igreja que ainda resiste está morna. Então, foi um privilégio do Senhor nos levar a mim e a irmã Maria, que é a mãe do pastor que me acolheu, de volta um pouquinho de nós, porque hoje nós somos a igreja mais forte, de volta dando em reconhecimento um presente para a Europa, que hoje em dia esfriou. Para mim isso foi muito significativo. A única coisa que eu queria ler com vocês, porque todas essas coisas vocês sabem muito mais até melhor do que eu, com certeza, é que às vezes existe um entendimento de que ser multidenominacional, que para mim é a nossa riqueza, nesse tempo de igreja fraturada e dividida para dentro dela mesma, não só aqui como no Brasil inteiro, eu me lembro de Efésios 4, a partir do 3, especialmente no 3, mas a partir do 3, em que Paulo nos fala o seguinte: a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Infelizmente, por questões variadas, existe uma polarização também para dentro da igreja, e isso entristece muito o meu coração, porque nós temos que concordar pelo menos nisso. No Evangelho, o Evangelho não mudou e é o mesmo para qualquer denominação, para qualquer cristão que queira ser chamado de cristão. Porque senão, na verdade, não é. Cristo não fazia isso, ele não fazia acepção de pessoas, nunca fez. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Designou alguns como apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então eu acho que é exatamente isso. Muitas vezes o Desperta Débora hoje em dia tem dificuldades de entrar de uma denominação na outra, mas essa porta não precisa ser aberta. O Desperta Débora não tem portas e não tem fronteiras, como apareceu no slide aí. Qualquer mulher que tenha no coração o desejo de se prostrar
com o rosto no pó, de se ajoelhar, com corações dobrados, aquela que só tem 15 minutos no banheiro, porque o patrão não deixa orar e de noite é tanta coisa para fazer em casa que não sobra tempo, ela pode entrar no banheiro, dobrar os seus joelhos ou sentar lá no cantinho e orar no coração, esses 15 minutos que são a parte dela. Todas juntas, sem acepção, sem divisão, sem uma criticar a outra. Não importa a denominação ou a tradição cristã a que pertençam. Não importa se é arminiano, se é calvinista, enfim, isso nada disso importa. Importa que são mulheres e o Senhor se agrada de centenas de milhares de mulheres orando pelo que é precioso dele, os pequeninos dele. E aí sim, nós veremos essa primavera florescer cada dia mais linda. E quem sabe os ipês conseguem florescer mais tempo se cuidarmos mais deles, das nossas flores, dos nossos rebentos, das nossas plantinhas que nascem tão pequenininhas, antes mesmo de saírem do ventre. Vamos ajudar essas crianças a ouvirem a palavra desde o ventre. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Desculpa se eu me demorei muito, né? Desculpa se eu me estendi demais, mas eu sou apaixonada por esse ministério de oração, pela palavra de Deus e para transformar. Como é maravilhoso ver os olhos dos meninos e das meninas preferirem, em vez de pegar o celular que eles ainda podem pegar na sala de aula, e prestarem atenção na dinâmica que a gente está fazendo e compartilhar e participar ativamente. Faz muita diferença, alegra o coração, aquece a nossa alma. Obrigada por vocês me ouvirem esse tempo todo. Foi um prazer estar aqui. Alguma pergunta que alguém gostaria de fazer para a Heloísa? Uma dúvida? Uma dúvida? A Heloísa é coordenadora aqui do Guarulhos, né? É do município de Guarulhos. Guarulhos. A minha coordenadora estadual é a Viviane Moreno. Depois tem a coordenadora do Sudeste, a Patrícia, que é pastora Patrícia de Minas. E a coordenadora nacional, que é a Teca Kassab. E depois temos a internacional, que é a Hélida Paixão e o pastor Marcelo Valdeiro. E tem as coordenadoras das igrejas, que aqui é a Linda, que está passando bastante. Então, nós agradecemos sua presença, sua fala, desperta em nosso coração aquilo que o Senhor mesmo fez a nós, que é intercedermos uns pelos outros e que anunciarmos a palavra de Deus para que ela possa, ao ser semeada, ela dê Frutos que permaneçam. Muito obrigada, Deus continue te abençoando. Conte conosco, viu? Porque aqui nós temos mulheres persistentes. A perseverança é a chave. Que oram, que trazem e que agregam outras mulheres, porque é importante também trazermos outras mulheres para que possam dar continuidade. Sim, até nós temos outras tradições, a tradição católica, a gente não pode esquecer que católico quer dizer universal. Então, antes de sermos cristãos reformados, cristãos presbiterianos, a minha igreja tem raiz presbiteriana também, nós somos da tradição católica, porque antes de haver a reforma, foi a primeira igreja. A igreja primitiva era uma igreja no que a gente quer que seja sempre católica. Católica quer dizer universal. Nós queremos todos ser a mesma igreja, com só um pastor, só um mestre, Jesus, que é dono do rebanho inteiro. Então, se ele não faz acepção das tradições, nós não fazemos. Nós queremos mães orando junto conosco. E é o nosso testemunho e o nosso exemplo para elas que virão de outras tradições se converterem à verdade, como nós hoje conhecemos. Meus olhos se abriram com mais de 40 anos. Um pouquinho mais de 40 anos. O meu desejo é que todos os olhos sejam abertos. Mas se nós não as recebermos, se nós não orarmos com elas, elas não saberão disso. Elas sempre vão achar que nós estamos do outro lado, que nós somos o outro. Nós não somos o outro. Todas nós professamos o cristianismo, o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Amém. Muito obrigada. Nos dirigirmos para um chá gostoso que já está nos esperando.
as Déboras têm um cântico, têm um hino. E elas vão cantar pra gente. Tá certo? Então, quem é que faz parte ou quem pode dirigir, todas nós vamos cantar, mesmo aquelas que ainda não fazem. Veja, jovens filhos, quero tentador roubar nas promessas do bom mestre, firme pois a esperar, mães que clamam ante o trono, sem jamais desanimar, na certeza gloriosa de que Deus os vai salvar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Pela fé que vence o mundo, no poder da oração, declaramos em Jesus, nossos filhos livres são, alcançados pela graça, constrangidos pelo amor, serviremos todos juntos a Jesus o Redentor. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Prisioneiras da esperança, intercedem sem cessar, se encorajam confiantes, que a vitória perto está. Pelos filhos da promessa, herança do Senhor, restaurados e libertos, rendidos ao Salvador. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Mesmo quando possa a todos impossível parecer, desperta com coragem e força a interceder, pois a obra do inimigo não irá prevalecer, e o milagre da resposta os teus olhos hão de ver.
Vamos concluir essa parte. Peço para Linda fazer uma oração, agradecendo a Deus também por todo esse trabalho que é feito, não só aqui, mas no mundo todo, e que a cada dia alcance mais vidas, e mais vidas sejam salvas junto com o Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, nós somos gratos por esse momento, somos gratos pela vida da Heloísa, de seu esposo, mesmo com essa dificuldade que ela teve, estar aqui conosco, trazendo essa palavra tão esclarecedora, tão abençoada para nós. Agradecemos por cada um que está aqui conosco hoje, que o Senhor levante cada dia mais mães e pais, intercessores que se coloquem na brecha para estar orando pelos filhos, por uma geração, compromisso com a Tua palavra. Que o Senhor não nos deixe, Pai, desanimar. Cada dia, Senhor, põe no nosso coração o desejo de perseverar, Senhor, nas orações. Pedimos pela vida de cada mãe que está aqui, pela vida de cada avó, pela vida dos netos, que o Senhor alcance, Pai, com o Teu Santo Espírito, a vida de cada um, para que a nossa geração, Senhor, seja uma geração salva pelo Senhor, que continue o legado da fé, ó Pai, não permita, ó Pai, que nenhum deles se perca, ó Pai. Nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus que tem a palavra perfeita, boa e eficaz, que nós possamos cada dia, Pai, nos lembrarmos que o Senhor fez o máximo por nós, dando a Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para nos trazer a salvação. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Agradecemos a todas e podemos nos dirigir aqui ao salão para termos este momento de comunhão. Só os velhos que vêm sempre mais. Gente, não é por falar não, mas como o que você quer? Quer qual? Vermelho? Rosa? Tá tudo grudado, gente. Eu acho que você tem que levar dois de qualquer jeito. Olha a exigência. É porque eu vou dar pra mim e pro Lucas. Oh, meu Deus do céu. Põe no seu. Eu tô levando esse aqui. Bem fino. Ô, João, me dá uma. Oi, linda. Só chama de suco, tá? Pegou. Tudo bem, tia? Ó, tia. Como estamos na primavera, vamos sortear aqui. Eu não sei o nome dessa planta, deixa eu ver aqui. Não tem. Eu já ouvi várias vezes, mas não guardei. Como lembrança dessa tarde bem gostosa aqui, tá bom? Então quem vai pegar? Atenção, número 27. Quem é 27? Olha a foto. Não, tem mais. Calma, família. Próximo número, gente. 34.
baixo. Oito! Não. Ele já tá falando pra galera. Número Esse 8. não sabe. Eu vou sortear outro, tá, gente? Mas fui eu que ganhei. Joaquim, olha o que você tira, hein? Olha, Joaquim, pega de novo. Pega de novo, Joaquim. Obrigada, Joaquim. É 26. Marmelada! 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 Vai, segura aqui, João. Aí é marmelada, hein? Olha nela aí, senão você balança. Aí é marmelada, hein? Não! Pronto! Joaquim. Nossa, pensa bem. Ó, eu ia trocar, né? Eu já vou sortear agora. Uma coisa diferente. Eita, pela nossa... É só pra dar volume no negócio. Número 33. Vamos ver se vai ter mais. Não, vai ter mais lá. Fica aí já com ele aí, vai. No sorteio. Não importa. O que vocês quiserem, tá bom? Tem uma lembrancinha dentro. Tá bem? Isso aqui foi trabalho manual da nossa irmã de Guilherme dele. Vamos lá. Peraí. 23. Aleca, né? 23. Aqui. 23. Escuta, gente, embora. Cadê a mãe dessa criança? Não foi. Cadê a mãe? Até chamar o 48. Atenção. Números tambores. 11. Dois patinhos na cor. Que dois patinhos? Não tem. 11. 41. 11, dois patinhos na lagoa. Ah, tá ruim de vir. 47. A foto com a pastora lá. Não, é dois patinhos. Como nós temos vários, eu vou chamar de 3 em 3, tá? Senão não tá aqui. Eu vou chamar número 4. Cadê o mulher? Número 42. Chamou 4, filho. Número 15. Vem, filho, chamou 4. Olha, 4, você ganhou. Número 35. 48?
A tia não nem ouviu eu. Era a foto, tia. Volta, tia. Corre, tia. Corre, tia. Corre, corre. Ah, isso aí, tia. Olha aqui, Ana. Agora a minha aqui, ó. Isso. Corre, tia. Corre, tia. Atenção, mais 49 chamando. 5, a Esther. 9. 12. E número 2. Aqui. Olha a foto, olha a foto, olha a foto. Vai lá. Olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a foto. Peraí. Aí. Mais 3. Lá. Olha a foto. Vem, Manu. Vamos tomar água, vem. O que eu ganho, hein? 16 e 18. Que é isso? Nada? 16. Olha a foto, olha a foto. Olha a foto, olha a foto. Vai lá, João. Olha a foto, olha a foto. 30. Olha a gracinha. Olha a foto, olha a foto. Olha a foto, olha a foto. Olha a foto. Tem mais ainda. 13. 21. 7. Não tá. Rosalita. 31. Você vai viajar, eu não sei o dia, depois você fala. Não, eu vou fazer escala. Vou fazer escala. Cadê a foto? Isso aí. Vai combinar com minha mulher. É um chá de casamento da minha sobrinha, que você vai vir. Não morde, não, Manu. Ah, faz assim, ó. Vê com o seu sobrinho e aí você me fala. 38 chamando. Ah,
Você quer que eu tire uma foto só sua ou você quer que tirar uma foto minha? Não. Só vai ficar o meu lá dentro disso aqui. Peguei. Começando! Tá chegando perto, Zelita! Tá chegando perto, Zelita! Aleluia! Conseguiu! Acabou? Tem mais um ainda, parece. Ao 14! Você não pegou o número, não? Olha pra cá, gente! Não. 39, 70 e 10. Número 26. Não, 26 já foi, que era eu. Ai, não caiu aqui. Eita! Você ganhou de novo! Não, é honestidade. Se caiu ali. Número 3. Eita, nós é que tem um copo pra vencer. Ai, ai, 29. Aqui. Já sabia que era. Olha a foto, olha a foto, olha a foto. Olha a foto, olha a foto, olha a foto. Olha a foto. Vou tirar foto depois eu faço. Olha a foto, olha a foto. Olha a foto, olha a foto. Agora acabou. Ó, tem mais um aqui. Deixa eu sortear. É 36. É 36. Atenção. Olha, número 17. Quem é? Agora duas folhas, né? Tem duas coisas. Primeiro, quem é visitante e não recebeu nenhuma, não foi sorteado, levante a mão. Uma, tem mais? Só? Aqui, ó. Visitante. Levanta a mão, visitante. Duas pessoas. Então, o que nós vamos fazer? Quem é da igreja faz 3. Então, quem é da igreja e foi sorteado com a lembrancinha que a Lei fez,
vai presentear essas nossas visitantes. Tá bem? Então quem é? Oi, Daya. Bom? Então quem que vai presentear? 3. Acho que eu tenho 3 aqui. Dona Graça, vem cá. Mais uma visitante. Mais uma. Por favor, as nossas 3 visitantes venham aqui receber a lembrancinha. Tudo bem? Solene. Quem mais? Aqui vocês receberam o envelope. Depois, vamos O problema é o sol, né? Distribuído. Nós queremos agradecer a presença de todos. Quando vocês tiverem oportunidade, venham nos conhecer, participar conosco. É uma alegria muito grande para a gente receber todos vocês e todos, né? Que Deus esteja com vocês, trazendo dias muito abençoados e floridos para vocês. Muito obrigada. Então vamos saborear aqui, né, o bolinho para todas vocês.